Olá mais uma vez, muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao nosso segundo webinar da Agenda Mobilizadora FAIST. Começo por agradecer aos oradores por terem amavelmente aceito o nosso convite para participarem neste webinar e agradecemos também a todos os participantes que vão estar estas hora e meia, 2 horas connosco a falar sobre as tecnologias de calçado de conforto especializado. Este dia não foi escolhido ao acaso para este webinar. Hoje é 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes e por isso este webinar é dedicado às tecnologias de calçado especializado e de conforto. Durante esta tarde nós vamos falar sobre as tecnologias utilizadas no desenvolvimento e produção de calçado. O nosso primeiro orador é o Pedro Duarte, investigador tecnologias de prototipagem e de produção do Centro Tecnológico Calçado. A apresentação dele, portanto, vai fazer uma breve abordagem sobre as tecnologias que são, então, utilizadas quer no desenvolvimento de produto, quer na produção, e bem como na interação com o cliente, seja isto B2B ou B2C. De seguida, teremos a Fátima Carvalho, a podologista do Centro Clínico do Pé, que irá falar sobre o pé diabético, as características e necessidades especiais a nível de calçado. Depois teremos dois testemunhos de empresas. Neste caso, teremos uma empresa que faz desenvolvimento de software, a Mind. Aqui teremos o Pedro Silva, que é Account Manager, e de seguida teremos uma empresa especializada em calçado ortopédico e de conforto, a Ninco, onde teremos o prazer de ter a Susana Caldas, que é responsável do Departamento de Formas e pedologista. Por fim, teremos ainda algum tempo dedicado a um debate entre oradores e a audiência. Sempre que tiverem alguma questão, pedia por favor que colocassem na tab PIR, ou no caso se tiverem o programa em inglês, Q&A, e passava a palavra ao meu colega Pedro. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Vou começar aqui por partilhar a minha apresentação. Por favor, vejam se está tudo ok. Deixem-me só alterar isto para modo apresentação. Ok. E está apresentador, ok. Pronto, boa tarde a todos. Mais uma vez também agradecer em nome do CTCP a presença de todos, dos participantes. Vou falar um bocadinho de tecnologias para calçado especializado e de conforto. Não vou entrar em detalhe em nenhuma delas, com certeza que haverá aqui depois as empresas também, do ponto de vista do utilizador, que vão mostrar alguns dos seus contributos. Aqui a ideia da minha apresentação é mostrar um bocadinho, fazer uma visão geral de tecnologias que podem ser usadas em diferentes etapas da produção de calçado ortopédico, pé diabético e ocupacional, e depois também mostrar um bocadinho do que é que o CTCP pode ajudar as empresas nesta área. Começando pelo enquadramento, sabemos que cada vez mais é uma procura pelo produto de calçado ortopédico, dependendo do tipo de calçado até, mas que depende, devido ao aumento da consciencialização da sua importância, mas, no entanto, sabemos, principalmente as empresas vão saber isto com certeza, dos desafios que são encontrados ao produzir este calçado, principalmente no custo, na rapidez de resposta e no controle de produção, geralmente par a par. Também algo que tem vindo a mudar nos últimos tempos a estética do produto, uma vez que no passado o calçado havia pessoas até que ficavam um bocadinho reticentes a usar este tipo de calçado na rua por não ser tão esteticamente agradável e felizmente estamos a evoluir para um acompanhamento da estética com a performance. Nesse sentido, o uso das tecnologias de fabrico digital promovem essa performance e o aumento da estética. Fazer aqui um enquadramento, a necessidade do calçado ortopédico, pé diabético ou de conforto surge da necessidade em termos de ou lesão ou em termos de performance e a procura por parte do utilizador de uma melhoria em termos de calçado que é sempre seguida por um diagnóstico geralmente acompanhado a nível médico, havendo depois uma interação entre três etapas essenciais: a aquisição de dados relativa a cada um dos pacientes, normalmente até de cada pé,
uma vez que pode não ser igual de pé para pé, o design ou a prototipagem do produto e depois a sua produção final. Assim, aqui divido as três principais etapas em concepção, onde há a idealização do produto, a aquisição e o tratamento de dados do paciente ou utilizador. Depois a segunda etapa, em termos de prototipagem, em que há uma validação de forma, de performance, seleção de materiais ou até mesmo a produção de ferramentaria para a posterior produção industrial. E depois a produção em si, para fazer o produto final para o cliente. Em termos das duas primeiras etapas, que as duas juntas formam a etapa de desenvolvimento do produto, há uma clara interação entre as duas, em que após a aquisição dos dados e as primeiras validações, seja de forma, seja de performance, poderá voltar-se atrás para melhorar ou otimizar as características do produto e depois então avançando para a produção do produto em si. Em termos de tecnologias, algumas já bem mais estabelecidas, outras ainda a serem adotadas, outras com uma visão mais futurística. Temos na concepção os softwares CAD de design do produto, também softwares de simulação, que ganha cada vez mais importância para uma validação antes da construção e antes do investimento em termos de materiais e tempo de produção. Uma sensorização para a aquisição de dados do pé do paciente e depois os já mais comuns em podologia, mapas de pressão e scan e digitalização 3D e de pé. Nas etapas de prototipagem estão aqui algumas tecnologias, não me levem a mal se eu me esquecer de algumas, possivelmente vão haver outras, aqui algumas com mais impacto e com mais relativamente à atualidade e ao que tem vindo a acontecer nos últimos anos, em termos de impressão 3D, claramente pode ser usada em termos de prototipagem para o produto, para ferramentas ou até mesmo para produção, a termoformação também muito usada pelas nossas empresas, fresagem, corte laser, CAD/CAM são tecnologias mais usadas e depois, em termos de produção, algumas ainda menos usadas, como a tricotagem, outras que já estão mais bem estabelecidas, como a injeção direta e depois até, no limite, a construção convencional do calçado. Em termos de concepção do produto, destaco aqui 4 grandes tecnologias. O scan 3D, em que nos permite fazer a aquisição de dados do paciente, seja da forma plantar do pé, seja da forma tridimensional do pé, e que permite depois o tratamento destes dados em softwares de CAD/CAM, de simulação, e posterior produção do sapato em si. Nestes softwares de simulação, permitem a otimização do modelo virtual para a produção do calçado final, mas que pode ser também usado indiretamente para a produção de componentes, como palmilhas, o calçado completo, ou até, como dizia anteriormente, para a produção de formas, que geralmente depois são usadas na produção, formas essas que rapidamente ficam obsoletas após a primeira utilização. Em termos de mapas de pressão, uma das tecnologias já um bocadinho mais bem estabelecidas, ou pelo menos com maior conhecimento por entre o setor dos ortopédicos, em que se criam mapas de pressão dos pés, usando um tapete ou outras tecnologias, e assim perceber a distribuição de forças que o pé do paciente, ou cada um dos pés do paciente tem, e assim criar o produto, podem ser palmilhas, mais uma vez, calçado completo, mas geralmente muito personalizado para cada pé do paciente. Barra utilizador. Aqui às vezes digo paciente, nos ortopédicos, utilizador calçado conforto. Finalmente, a sensorização, em que se podem usar tecnologias embutidas em palmilhas para fazer aquisição de informação relativamente ao pé, como a distribuição de forças, temperatura, umidade, todas as informações que possam ser relevantes para a construção e para um melhor diagnóstico por parte do médico para o paciente. Neste sentido, e porque estamos a falar de tecnologias digitais, aqui um pequeno vídeo só para mostrar uma das tendências que é o uso híbrido de tecnologias de impressão 3D, no caso uma base flexível de impressão da própria palmilha e depois a impressão dos próprios circuitos eletrónicos, por impressão 3D também, e que permitem uma melhor adequação em termos de sensorização e localização no plantar do pé,
para assim um melhor diagnóstico. Geralmente, isto são produtos que já se encontram no mercado, mas que são demasiado generalistas, muitas das vezes não se adequam à forma do plantar do pé, e aqui a ideia do uso destas tecnologias para uma melhor aquisição de dados. Entrando depois na fase de prototipagem, a impressão 3D, mais uma vez, que pode ser usada para produção direta de produto final, seja palmilhas, seja calçado final ou outros componentes. Destacar aqui que na impressão 3D há várias tecnologias que podem ser usadas, desde logo tendo como base o tipo de material que usamos para construir o objeto, seja na forma de filamento de pó ou resinas. Dependendo do tipo de aplicação, da durabilidade que se pretende, a seleção do material e da tecnologia é feita a partir daí, mas depois também o uso destas tecnologias para a produção de ferramentaria especializada, como é o caso de formas. Temos aqui na imagem uma forma ortopédica que, para além de ser direcionada, personalizada para cada paciente, é também para o seu pé, para cada um dos seus pés, mas também para a fase de recuperação do paciente. Ou seja, há aqui uma fase por exemplo, se tivermos uma lesão a nível do pé, a fase de recuperação, dependendo do tipo de lesão que seja, pode requerer evoluções ao nível do calçado, e isto permite-nos produzir formas que representam o pé em cada uma destas etapas. A termoformação, uma tecnologia que muitas empresas que eu tenho conhecimento que já começam a usar, desde logo para otimizar a forma de construção, para determinar, por exemplo, pontos de pressão que possam ser criados no pé do paciente, mas também, mais uma vez, para a produção de produtos, neste caso, por exemplo, palmilhas, que sejam laminados com diferentes materiais, e que cada um desses materiais tenham diferentes características para o paciente. A fresagem, CNC, mais uma vez, outra tecnologia que já vai estando mais ou menos bem desenvolvida, mas aqui sabendo que há uma necessidade de redução do resíduo que é gerado por estas tecnologias. Muitas das vezes este material excedente que fica nas placas após o corte é difícil de recuperar. Por exemplo, nesta imagem em que temos dois materiais colados, materiais diferentes, o que dificulta a sua reciclagem, e, portanto, o uso de softwares de nesting ligado aos softwares de CAD e de produção, de gestão produtiva, que permitem uma melhor otimização em termos de uso de material, e a partir daí reduzir a geração de resíduos, tendo por vista que a melhor reciclagem é reduzir o lixo que criamos. Lixo não, resíduos, os resíduos podem ser valorizados. Outra tecnologia é o corte laser, também já muito usada por algumas das empresas, seja ele para fazer marcação, seja para fazer o corte de moldes em cartão, por exemplo, ou mesmo para cortar os materiais que depois serão usados em palmilhas, e aqui facilitar o uso facilitar a produção par a par, usando o fabrico digital e a forma, as dimensões para cada pé dos pacientes. Depois, as tecnologias de CAD/CAM, que permitem, por exemplo, desde logo uma otimização dimensional das formas a serem usadas, correto, ou seja, uma melhor aproximação do que é a forma de montagem ao pé do paciente. Muitas das vezes a representação fica um bocadinho aquém, e por isso há uma necessidade de maiores iterações durante as fases de prototipagem e de concepção, mas usando algumas destas tecnologias que permitem a validação dimensional antes da própria produção da forma, e assim facilitar o uso, e também a simulação e a previsão da produção. Neste caso, temos aqui representado por fresagem CNC das placas a usar nas palmilhas. Em termos de produção, eu não vou falar em todas as tecnologias, algumas delas já falámos. Algumas das tecnologias usadas durante a fase de prototipagem e mesmo de concepção são depois também elas usadas durante o processo produtivo. Destacar aqui algumas mais relevantes. No caso, por exemplo, a tricotagem 3D, que ainda não é assim tão utilizada, mas
que há a perspectiva de uma adoção gradual por parte da empresa, por exemplo, tendo como vantagens principais, no caso do lado da esquerda, temos uma meia de recuperação feita por tricotagem 3D, perdão, e em que foi criada uma meia com diferentes com zonas com diferentes elasticidades e assim potenciar a recuperação do paciente de uma forma mais adequada, com um produto personalizado para o pé e, mais uma vez, que pode ser personalizado para cada etapa de recuperação. E do lado direito, um corte em que é promovida a produção destes materiais para corte para gaspes, por exemplo, sem costuras. Um dos requisitos essenciais, por exemplo, no caso do calçado diabético, de não ter costuras internas. Depois a doutora Fátima também vai falar um bocadinho mais detalhe desses requisitos. O corte automático, mais uma vez um bocadinho como a fresagem, é uma tecnologia cada vez mais usada pelas nossas empresas, mas que ainda assim com algum espaço de inovação, principalmente ao nível do nesting das partes, para uma melhor utilização do material do produto final. E também uma melhor ligação aos produtos, aos softwares de gestão produtiva, em que nos permite controlar melhor a produção par a par, produção essa que tem sempre desafios de logística e de controle de qualidade, controle de produção, e assim esta ligação, esta interação entre as várias tecnologias permitem-nos um melhor controle. A injeção, no caso da injeção direta, que muitas das vezes é usada para produção em massa, e aqui estamos a falar essencialmente mais direcionado para o calçado de conforto e calçado de segurança, por exemplo, em que as séries produtivas são geralmente maiores, mas também com espaço para a inovação, principalmente no uso de postiços em conjunto com os moldes, e assim reduzir o número de moldes necessários para produzir diferentes tamanhos ou calçado com diferentes características. Postiços esses que podem ser produzidos por fabrico digital a partir de um CAD e a sua ligação direta, por exemplo, com a impressão 3D para depois a posterior utilização e produção em massa por injeção. A impressão 3D, mais uma vez, aqui no caso para produção de solas e palmilhas, neste caso são palmilhas, podem ser produzidas por tecnologias de base de pó, por exemplo, é o exemplo que temos aqui, em que há uma otimização do uso de espaço, do volume de impressão, também do material, em que todos estes produtos podem ter características diferentes, lá está, a produção par a par, sem a necessidade de que sejam iguais e que possam ser impressos de uma só vez. E depois, finalmente, a construção manual, construção convencional, em que ainda assim o uso de ferramentas digitais para a produção de ferramentas de apoio à produção que podem ser gerados a partir dos softwares e das outras tecnologias que temos vindo aqui a falar. Perdão. Finalmente, olhando para todas estas tecnologias que acabámos de falar e todas as etapas que acabámos de falar na produção de calçado e de componentes ortopédicos, num mundo ideal ou um modelo de negócio que há empresas já a adotarem e que implementam todas estas tecnologias, começa com a aquisição de dados por um scan 3D, por exemplo, um mapa de pressão, como falámos inicialmente na fase de concepção, o posterior criação do objeto em 3D e o tratamento de dados com otimização da performance, a produção do final por fabrico digital, aqui neste exemplo são palmilhas produzidas por impressão 3D de filamento, e o consequente envio diretamente para o cliente final, neste caso é de uma empresa, a Cubix, que tem já este modelo de negócio. Entrando agora no que o CTCP pode ajudar as empresas nestas áreas. Temos o CTCP Fab Lab e desde já aproveito para convidar quem ainda não conhece para nos visitar e nos trazer os desafios que precisam de verem resolvidos nas vossas entidades. Aqui focamos em tecnologias de fabrico digital e temos atividades desde a capacitação dos recursos humanos e empresas nesta área das tecnologias, desde softwares, o uso de impressão 3D, maquinação, a produção de materiais, o teste e validação de tecnologias e materiais por experimentação, em que as empresas têm os seus próprios materiais e querem perceber, antes de adquirir qualquer que seja o equipamento ou a tecnologia, perceber qual o mais adequado.
Também a inovação em materiais nos produtos e nos processos, aqui mais do ponto de vista até de desenvolvimento e melhor adequação dos materiais que as empresas já tenham a novas tecnologias. Dificilmente os materiais podem ser usados diretamente, há sempre alguns ajustes, o mesmo se pode dizer dos processos e dos produtos. A reciclagem e valorização dos resíduos, aqui com foco na produção de filamentos para impressão 3D, em que podemos produzir desde filamentos flexíveis, bio-based, com diferentes sores, até filamentos rígidos, termoplásticos, de base de petróleo e por aí fora. O acompanhamento e a vigilância tecnológica de todas de tecnologias que vão aparecendo, que é algo que as empresas muitas das vezes não têm o tempo disponível, estão focadas na sua produção e não têm o tempo disponível para ir acompanhando o que é que está a aparecer de novo, sendo essa uma das nossas responsabilidades e também vamos trazendo para as empresas, ajudando a escolher qual o melhor processo para o produto que queiram fazer. Também a engenharia inversa, aqui neste caso através de digitalização 3D, por exemplo, para a produção de formas, desenvolvimento de alguns materiais e alguns produtos finais, e depois, como consequência, a prototipagem e o desenvolvimento do produto. Deixo aqui alguns exemplos, desde logo aqui a produção de filamento e a reciclagem que podemos fazer com materiais termoplásticos para posterior utilização em tecnologias de FDM. A capacitação de recursos humanos, com formação feita à medida da necessidade das empresas, seja ela focada em materiais, em tecnologias, uma tecnologia em específico ou no produto. O uso de novas tecnologias para produção, aqui neste caso de calçado completo, seja por tecnologias com materiais fotopoliméricos ou materiais termoplásticos. E depois o uso também destas tecnologias para a produção de componentes com personalização, neste caso uma personalização estética, mas que pode ser também usado para personalização funcional, que no fundo é o que estamos aqui a falar em termos de calçado ortopédico, médico, pé-diabético e de conforto. Temos também feito algumas publicações nos últimos tempos com diferentes temáticas e todas de interesse para este tipo de calçado e este tipo de adoção de tecnologias. Convido-vos a visitar o nosso site para acederem a estas publicações disponíveis para todos. Temos publicações em língua portuguesa, outras em língua inglesa, e também dizer que estamos constantemente à procura de novas temáticas e deixo-vos desde já o alerta para estarem atentos nos próximos tempos que mais publicações sobre este tipo de tecnologias podem vir a ser utilizadas e que nós vamos publicar. Também aqui, fugindo aqui um bocadinho à parte da tecnologia, também nos nossos colegas de organização e gestão industrial, temos um serviço de apoio para a adoção de normas para a produção de calçado médico. Como sabemos, há um regulamento da União Europeia em que diz que as empresas devem cumprir determinados requisitos para que possam designar o seu calçado, por exemplo, calçado diabético, idealmente com a implementação de normas de gestão da qualidade e gestão da qualidade para dispositivos médicos, dispositivos esses que geralmente entram na classe 1, e aqui vou deixar um bocadinho mais para quem está mais por dentro desta legislação. Nesta parte, o que eu sei é que as empresas podem autodeclarar, se for de classe 1, podem se autodeclarar como dispositivos médicos, tendo em conta sempre requisitos de aplicação a que se destina o produto, a duração de contacto com o corpo humano, a invasibilidade e os potenciais riscos de utilização. Ainda assim, como disse, não é a área em que trabalhamos. Deixo-vos, quem tiver o interesse, para contactar os nossos colegas Cristina Marques e Rui Moreira, ficando aqui com os contactos, mas também podendo encontrar no site do CTCP. Finalmente, também no nosso laboratório, podem encontrar ensaios químicos, ensaios físico-mecânicos para os materiais e produtos antes do lançamento para o mercado, e depois também os ensaios no nosso laboratório de conforto, em que desde o conforto térmico ao conforto biomecânico, ensaios em uso real, entre outros, para validação do vosso calçado de conforto antes do seu lançamento. Obrigado a todos e acabo aqui. Muito obrigada, Pedro.
Se alguém tiver alguma questão, peço por favor que coloquem no PIR ou Q&A. Vamos então avançar com o nosso programa. De seguida temos o prazer de ter a pedologista Fátima Carvalho, que nos vai falar sobre o pé diabético, as suas características e necessidades especiais a nível do calçado. Doutora Fátima? Olá, boa tarde. Vamos ver se eu vou conseguir. A próxima vez vamos fazer isto por Zoom. Não estão a ver nada, não? Estamos a ver a sua janela do Teams. Estão a ver algo? Está a ver, doutora? Sim. Pronto. Obrigada. Eu peço desculpa porque a minha câmara não está a funcionar, não sei porquê, e o técnico também não está cá, portanto vai ter de ser assim. Antes de mais, gostava de agradecer à doutora Flora e à doutora Rita Souto pelo facto de me terem convidado a participar neste primeiro webinar do pé diabético e características e necessidades especiais a nível de calçado, que foi aquilo que me propuseram. Quero agradecer porque, estando na área há 22 anos, realmente o pé diabético é um flagelo e infelizmente a tendência é para aumentar, e quer a indústria, quer a saúde têm efetivamente de estar de mãos dadas, ou então, como eu costumo dizer, abraçados. Sendo assim, eu vou começar com a minha apresentação a falar sobre a diabetes mellitus e depois partir para o pé diabético. Portanto, a diabetes mellitus é uma doença multissistémica, como sabemos, com complicações devastadoras a curto e a longo prazo. É considerada uma epidemia mundial, com sérias consequências a nível socioeconómico e nos sistemas de saúde. Reparem que a prevalência mundial foi de 5,1% em 2010 e estima-se que alcance os 7,7% em 2030. A diabetes mellitus é então uma doença conhecida por um conjunto de complicações multifacetadas, das quais a mais comum é, sem dúvida, o pé diabético. E estas complicações associam-se com a neuropatia e a doença arterial periférica, que vão levar a um quadro de infecção e de amputação, que é efetivamente aquilo que nós estamos todos a tentar evitar. São estes quadros de infecção e amputação. Estima-se que em Portugal existam 500 mil diabéticos, 15% apresentam condições favoráveis para o aparecimento de lesões nos pés e, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, 79.241 novos casos de diabetes foram registados no Sistema Nacional de Saúde no último ano. Em Portugal, a diabetes é causa de 40% a 60% das amputações efetuadas por causas não traumáticas. Reparem, isto é gravíssimo. Ou seja, aproximadamente 500 amputações por ano. Portanto, o pé diabético é uma das complicações mais graves da diabetes. Então, mas o que é isto do pé diabético? Portanto, denomina-se, à luz da saúde, claro, de pé diabético um estado fisiopatológico multifacetado caracterizado por lesões que surgem nos pés da pessoa com diabetes e ocorrem como consequência de neuropatia, em 90% dos casos de doença vascular periférica e de deformidades. As lesões geralmente decorrem devido a um trauma e frequentemente complicam-se devido às falhas do processo de cicatrização, de infecção e gangrena. As lesões do pé diabético resultam muito na combinação de 2 ou mais fatores de risco que atuam concomitantemente e podem ser desencadeadas tanto por fatores intrínsecos como por fatores extrínsecos, ou por ambos. Portanto, e estes associados também à neuropatia periférica, à doença vascular periférica e a alterações da biomecânica. Eu estou aqui a falar em neuropatia, e isto para que percebermos, a neuropatia pode ter um quadro sensitivo, onde existe uma perda de sensibilidade,
uma neuropatia motora, onde existe uma atrofia muscular, e autonómica, onde existe uma diminuição da sudação. Portanto, a neuropatia periférica constitui-se no fator significante conduzindo à lesão ou ulceração do membro inferior, do pé e membro inferior, e encontra-se presente em aproximadamente 80 a 85% dos casos. E pode comprometer o quê? As fibras sensitivas, motoras e autonómicas. E aqui que é a tal neuropatia sensitiva, motora e autonómicas. E que é isto? De que fibras é que estamos a falar? Efetivamente, quando temos uma neuropatia sensitiva, significa que a lesão gradual das fibras sensitivas provoca uma perda de sensibilidade que vai provocar que o paciente tenha menos sensibilidade à dor, à percepção da pressão plantar, à temperatura e à própria percepção. Quando falamos de uma neuropatia motora, significa que as lesões destas fibras provocam atrofia e fraqueza muscular, ou seja, vai-se desencadear desequilíbrios no complexo flexo-extensor, que consequentemente leva a deformidades e a alterações na marcha. Neuropatias autonómicas, ou seja, está ligado às fibras autonómicas, e a lesão destas reduz ou suprime o suor dos pés, ou seja, promovendo uma secura da pele, levando ao aparecimento de fissuras e desencadeia alterações arteriovenosas. Eu penso que uma grande parte da indústria deve estar, e os materiais que são escolhidos, temos de ter sempre em atenção estes 3 tipos de neuropatia. Portanto, imaginem neste quadro aquilo que se vê é efetivamente isso. Temos aqui uma afetação neuropática, temos um pé que tem um joanete e, pelo que podem ver, e dedos em garra. Portanto, estas alterações, se não forem, portanto, podemos fazer tratamentos cirúrgicos, mas não fazendo tratamento nenhum cirúrgico, e mesmo às vezes os cirúrgicos não ficam perfeitos, mas vamos partir do princípio que não estamos a fazer tratamento cirúrgico. O que vai acontecer é que temos de arranjar um sapato que efetivamente vá acoplar este pé com as medidas deste pé, porque se isso não acontecer, estas alterações morfofuncionais, quer deste joanete, quer deste dedo em garra, vão levar a um aumento de pressões plantares nesta zona, porque para existir um joanete e para existir dedos em garra já existem alterações nas articulações todas anteriores, nomeadamente a tíbia proneoastragalina, vai levar então ao aparecimento de calosidades, devido à falta de sensibilidade, vai provocar uma úlcera. E aqui está todo o quadro que nós pretendemos evitar. Portanto, que tem de ser evitado efetivamente no início. Na realidade, estamos a falar de pé diabético, claro que controlar os níveis de glicose no sangue e os níveis de colesterol, claro que é importantíssimo. Estamos a falar numa parte só mais focada no pé, mas a diabetes, que, tal como eu estava a dizer, é um conjunto. As alterações biomecânicas estão então relacionadas com o movimento corporal, incluindo forças verticais, horizontais e de acomodação. Portanto, na mensuração da biomecânica corporal destacam-se a força e a reação do solo e a distribuição da pressão plantar que ocorreu durante a fase de apoio. Portanto, a presença de alguma limitação na extensão do movimento das articulações do pé vai provocar um passo disfuncional, portanto, uma marcha propulsiva, produzindo o que é o maior dano no pé. Portanto, pacientes com neuropatia diabética, as deformidades ósseas presentes, quer a nível, como estamos a ver aqui, quer a nível de antepé, quer a nível aqui desta zona que são as cabeças metatarsais, representam áreas de excessiva pressão durante a fase de propulsão do calcâneo e de apoio plantar no ciclo de marcha. Quando o calcâneo se eleva do solo, transfere-se então o peso para o antepé e para os dedos. Assim, a força da pressão gerada depende da velocidade da marcha, ou seja, quanto maior a velocidade, maiores serão as forças de reação e a pressão exercida sobre estas estruturas. Claro que isto tudo está a acontecer, porquê? Porque existe muitas vezes uma alteração, ou quase sempre uma alteração, uma limitação da mobilidade articular, quer da articulação tibio-proneoastragalina, quer da articulação do primeiro raio, a articulação metatarsofalângica. Quando existe uma limitação da tibio-proneoastragalina, vai significar que todo este quadro se vai alterar.
Portanto, a zona metatarsal, aqui o que estamos a ver é uma úlcera na primeira cabeça metatarsal. Esta úlcera é provocada por uma debilidade articular, da mobilidade articular do primeiro raio. E se perceberem, aqui estamos com a zona metatarsal, uma transferência de cargas. O que é que acontece? Quando temos muita pressão a nível do primeiro raio, vamos ter, consequentemente, dissipar as forças para a abóbada plantar e provocar aqui um caso de hipertrofia do extrato córneo, levando muitas das vezes a infecção e úlcera. As alterações biomecânicas no pé diabético que nós conseguimos acomodar são, e que nós conseguimos ver mais facilmente, são o hálux abductus valgus, que são os típicos joanetes, o hálux interfalângico, que se vê cada vez mais. Muitas pessoas, em vez de terem um joanete a nível metatarsiano, têm um joanete a nível interfalângico, um hálux rígidos ou hálux limitus, dedos em garra, pés planos e pés cavos também. A debilidade, como eu estava a falar, articular então da tibio-proneostragalina vai promover um aumento da pressão plantar durante toda a marcha. Portanto, a sua função é qual? É absorver o impacto do calcânio na fase de choque. Portanto, se ela está debilitada, aquilo que vai acontecer é que vai haver uma maior pressão transferida para toda a zona do antepé. Daí todas as alterações que podem aparecer a nível do antepé. Uma grande parte das patologias e das úlceras que nós vemos são a nível dos dedos, dorso dos dedos, cabeças metatarsais e cabeça do primeiro metatarsiano. Isto porquê? Porque, na maior parte dos casos, existe uma debilidade articular da tibio-proneostragalina. Portanto, julgo que, falando de pé diabético e na prevenção, nós ainda hoje fomos confrontados de que cada vez está a aumentar mais os casos de pé diabético. Julgamos que tivesse sido pelo facto de termos passado por uma pandemia. No entanto, sabíamos até então que as ações de saúde e educação e saúde podal são cada vez mais importantes e que realmente surtem muitos efeitos. O estímulo ao autocuidado é muito importante. As pessoas não têm noção de que, por exemplo, andarem com uma meia com costuras que pode provocar uma úlcera. Porque olham para os seus pés e veem os seus pés como os pés das outras pessoas e não se apercebem e não sabem que por trás existem músculos, vasos e nervos que não estão a trabalhar normalmente e que depois aquilo que pode transferir pode levar à formação de uma úlcera. E as ações interdisciplinares entre profissionais de saúde, quando estamos a falar de profissionais de saúde, estamos a falar de médicos, vasculares, cardiologistas, nefrologistas, enfermeiros, cirúrgicos e também podologistas e, claro, a indústria. Porquê? Porque não nos adianta calçar muito bem, ou seja, não nos adianta ter um pé muito bem tratado se não temos como calçá-lo. E os pacientes diabéticos não devem andar descalços exatamente por todas as alterações que falei até agora. E depois também temos sempre a dizer aos nossos pacientes que os sapatos são a principal causa dos traumatismos nos pés das pessoas que têm diabetes, que isso é um facto. Mas também aquilo que temos de fazer é escolhê-los corretamente. E um dos cuidados mais importantes a ter neste tipo de pés é efetivamente dizer-lhes este é o seu tipo de sapato e consciencializá-los para que efetivamente os sapatos são muito importantes. Portanto, o que é durante ainda na prevenção, o excesso de pressão em pontos ósseos nas zonas plantar ou dorsal do pé associados a calosidades são grandes preditores de processo ulcerativo. Portanto, temos de ter isso em atenção. E aqui o calçado, tal como dizia, é um fator determinante para a diminuição dessa pressão, quer a nível dorsal, quer a nível plantar. Portanto, não devemos esperar que apareça uma calosidade ou uma úlcera. E, efetivamente, devemos antecipadamente saber calçar os nossos doentes. E eu até acho, isto sou eu que acho por experiência, para mim, um paciente que lhe é diagnosticado diabetes mellitus deveria logo saber qual o tipo de sapato que deve calçar.
Não teria de ser necessariamente, tal como o Dr. Pedro falou, um calçado diabético, mas o dito bom calçado, portanto, um calçado que fosse confortável e que o paciente se fosse habituando a que o pé deve andar calçado de determinada forma e não portanto, de acordo com a escolha que o paciente quer. Porque muitas das vezes aquilo que o paciente quer efetivamente não é o de eleição para o seu tipo de pé. As necessidades então do calçado. A base do sapato deve ter uma largura e uma longitude correspondente ao seu pé e esta medição deve ser feita sempre em pé. A biqueira deve ser larga e arredondada, permitindo a acomodação e movimento dos dedos sem causar pressão. O contraforte deve ser estável, que sustente o calcanhar. Os rebordes que acompanham o calcanhar não podem cobrir nem fazer pressão nos tornozelos nem no tendão daqueles. Ajustar com cordões ou tiras de velcro. Eu, por acaso, não falei do tendão daqueles anteriormente, mas o tendão daqueles é muito importante. Muitas das patologias que aparecem no tendão daqueles são entesites calcanianas ou síndrome de England e são muitas vezes também zonas de maceração no pé. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o tal contraforte que está ali à volta quer do calcanhar, quer da parte de trás do calcanhar, quer dos laterais à beira dos tornozelos. O ajuste, a meu ver, deveria ser sempre em pacientes já diabéticos e com alguma evolução com velcro. Anteriormente poderia ser com cordões sem problema algum. Porquê? Porque a maior parte das pessoas já tem outras comorbilidades associadas e é-lhes complicado apertar um cordão. O velcro é sempre mais fácil. Sempre também ter muita atenção que o calçado deve ser sempre comprado ao final do dia e aqui fica aquilo que eu acho. Se nós estamos a fazer um planeamento para fazer um sapato para um pé diabético, este, a meu ver, deveria ser sempre, esta colheita de dados devia ser feita sempre ao final do dia. Efetivamente, porque é quando o pé está mais demasiado. E pode haver diferenças grandes e significativas da parte da manhã para a parte da tarde. O calçado confeccionado em pele natural, com forro macio e sem costuras internas, preferência com material com tratamento antimicrobiano, a sola entre 0,1 a 1 cm sob a parte anterior do pé, sola antiderrapante e semi-rígida, salto estável e inferior a 2 cm no homem e a 4 cm na mulher e uma palmilha amovível. Palmilha amovível porquê? Porque pela experiência que tenho, muitas vezes necessitamos de fazer ortóteses plantares personalizadas, que são feitas, nomeadamente por podologistas, e aquilo que nós vamos fazer é, efetivamente, perceber toda a biomecânica deste pé, que não é só a tibioproneoastragalina, temos a Chopard, Lisfranc, subastragalina, portanto, e ver os ângulos todos e medir a força da própria articulação e tentar fazer um molde efetivamente para aquele pé especificamente. E então retirar esta palmilha amovível que vem no próprio sapato e colocar uma ortótese plantar personalizada, porque se efetivamente estamos a falar em casos mais simples, as palmilhas que vêm com os sapatos são suficientes, mas há muitos casos em que efetivamente temos de fazer cutouts e temos de fazer alterações grandes nas ortóteses e para pé diabético convém sempre estudar todas as alterações ao pormenor. Portanto, à pergunta, será que o calçado é determinante na saúde do pé? E os estudos demonstram uma diferença estatisticamente significativa no risco de relaceração entre pacientes que usaram sapatos específicos para pé diabético em comparação com um grupo de características de risco similares que não usaram calçado específico para pé diabético. Portanto, a resposta de algo que nós sabemos, claro que sim, claro que o calçado é muito importante. Os requisitos de um bom calçado para pé diabético devem ter uma melhor distribuição do peso do corpo entre o pé e a palmilha, redução da pronação, absorção de impactos, componentes adequados que proporcionem o conforto, propriedades térmicas adequadas na parte interna do calçado e flexibilidade e aderência.
O que a Direção-Geral de Saúde nos diz é que, para evitar o aparecimento de lesões, o calçado deve ter espaço para os dedos, isto é, deve medir mais 1 centímetro para além do dedo mais comprido, e deve ser suficientemente alto e largo na ponta para impedir a lesão dorsal e marginal dos dedos. A altura do tacão deve ser 2 a 4 centímetros, o contraforte do calçado deve ser firme e o seu dorso deve ser alto, apertado com cordões ou velcro até ao próximo da articulação tibiotársica, contendo o pé sem deslizamentos durante a marcha. O calçado deve ser fundo e possuir palmilha amovível, que seja passível de substituição por uma palmilha individualizada e corretora das hiperpressões plantares, responsáveis pelo aparecimento de calosidades e eventual ulceração posterior. Pronto, com isto, dizer que a diabetes não é o fim do mundo, mas sim um novo mundo e em constante mudança. E efetivamente muitas ações têm de ser feitas para alertar as pessoas que efetivamente depois da diabetes existe um outro mundo para se descobrir. Obrigada. Muito obrigada, doutora Fátima, pela excelente intervenção. Portanto, durante a primeira fase deste webinar, tivemos aqui então o Pedro a falar sobre as tecnologias utilizadas no desenvolvimento e na produção de calçado especializado, seguido pela doutora Fátima, onde nos falou sobre o pé diabético, as suas implicações, as necessidades do pé diabético relativamente ao tipo de calçado e, por conseguinte, as características do próprio calçado para responder a esses requisitos. Vamos então avançar para a segunda parte do nosso webinar, onde vamos ter testemunhos de empresas. Começamos pela Mind, onde teremos o Pedro Silva, que nos vai falar um bocadinho sobre as soluções que tem desenvolvido a Mind para as empresas de calçado, seguido pelo testemunho da Ninco. Passava a palavra então ao Pedro Silva. Obrigada. Olá, não sei se me estão a ouvir bem. Ok, que eu entretanto fiquei sem os meus fones, portanto fiquei assim, estou a perder a bateria aos poucos. Pronto, o que é que, se uma apresentação rápida, história da Mind. A Mind é uma empresa portuguesa, há 25 anos cá estamos no mercado, fazemos software, trabalhamos desde o início da nossa gênese, trabalhamos com o calçado, desenvolver projetos especiais para o calçado. Começámos com o software de CAD 2D, passámos para o 3D e fomos desenvolvendo depois para a área do corte e para outras áreas. Nos últimos anos, aquilo que nos tem aparecido ainda mais é desafios vindos da parte das empresas de calçado ortopédico e calçado especializado. Portanto, cada vez mais existem solicitações muito específicas de desenvolvimentos para eles e que nós, como empresa de software e desenvolvimento que somos, vamos atrás desses desafios e vamos ajudar as empresas a melhorar e a transformar a sua produção no mais rapidamente possível para, no caso dos ortopédicos, que o tempo de desenvolvimento é muito grande e a necessidade do tempo de produção é muito longo. Para explicar um bocadinho onde é que nós entramos logo desde o início na digitalização. Portanto, existe a digitalização do pé ou da forma que é feito pelas empresas. Ajudámos já várias empresas a arranjar os digitalizadores ideais para trabalharem. Há a digitalização do pé. Depois dessa digitalização, de termos um bloco, podemos fazer a forma através do nosso software, construir uma forma através do pé que lá está disponível, e depois um dos grandes avanços é a planificação automática, ou seja, nós termos uma forma e podermos automaticamente planificá-la, em vez de estarmos ali a demorar 20, 30, 40 minutos a planificar uma forma, a transformar um objeto 3D num objeto 2D, automaticamente, com um clique no nosso software, vocês conseguem transformar aquilo que é uma forma 3D numa planificação para depois poderem extrair os moldes no 2D. Ora, isto no calçado normal já é um desenvolvimento extraordinário. Para o calçado ortopédico, que estamos a falar de planificações, muitas planificações por dia, portanto, e normalmente nem sequer a planificação de um pé, é a planificação de 2 pés para fazer um par, portanto estamos a falar de pé a pé e não de par a par sequer.
portanto, existem muitas planificações e este processo de automatização da planificação é um passo gigantesco naquilo que é o trabalho dos ortopédicos e que foi um dos desenvolvimentos que a Mind fez especificamente e mais virado ainda para os ortopédicos. Parece que perdemos aqui a ligação com o Pedro. Já cá está de novo. Ora, não sei se me estão a ouvir. Sim. Pronto, entretanto perdi mesmo a bateria do computador, portanto agora só tenho mesmo o telemóvel. E pronto, fui perdendo as baterias ao longo do processo. Mas pronto, tentando explicar assim um bocadinho mais. O som já não há de ser tão bom e a imagem também não é perfeita, mas é o que consigo. Onde é que nós íamos? Íamos na questão da planificação, portanto planificamos as formas. Uma das situações que nos apareceu nos ortopédicos e que é uma questão muito engraçada é que enquanto no calçado normal nós trabalhamos com o plano direito-esquerdo num pé e depois refletimos para o pé esquerdo, portanto temos um pé direito e depois refletimos para o pé esquerdo. Aqui no caso dos ortopédicos temos o pé a pé, portanto temos que fazer planificação do lado direito, do lado esquerdo do pé direito e do lado direito, do lado esquerdo do pé esquerdo. E depois, muitas vezes, em termos de 2D, tinha que se juntar os 4 planos. E disso nem sequer existia no conceito de 2D, portanto criámos também isso de forma a irmos de encontro àquilo que o ortopédico pede. Desenvolvemos também ferramentas específicas a nível de 2D que nos pediam vindo dos ortopédicos. O CAD 3D é um desenvolvimento que também para visualização é super importante no caso dos ortopédicos, para se poder mostrar ao cliente final o sapato já produzido, sem ele estar produzido, não é? Fazer o boneco em 3D, renderizá-lo, e hoje em dia já consegue um realismo absolutamente incrível com a renderização, e poder mostrar ao cliente final como é que vai ficar o sapato dele, dado que o ortopédico é quase um sapato exclusivo do cliente, sem o termos que estar a produzir. Portanto, é outro das vantagens que temos. E depois outra situação que aparece muito nos ortopédicos e também nas pequenas produções e nas amostras é o podermos organizar todo o que é a sala de corte, ou seja, o envio de materiais para corte, porque é muito difícil gerir máquinas de corte e digitalização de processos quando estamos a falar de apenas pé a pé, em que não temos notas de encomenda para encher uma máquina de corte. E, portanto, aquilo que nós fizemos e que estamos a fazer e que estamos a desenvolver é cada vez mais nessa interligação com as nossas máquinas de corte, permitir que o cliente trabalhe, em vez de estar a trabalhar por notas de produção, estar a trabalhar por pele. E em vez de na máquina aparecer a nota de encomenda, o que aparece é o par em si que está a ser feito. Portanto, estamos a desenvolver todos estes projetos, todos estes processos, e estamos sempre abertos a desenvolver novos projetos na área dos ortopédicos e na área do calçado em geral, mas nestes últimos anos, efetivamente, os grandes desafios têm surgido da área dos ortopédicos, o que nos deixa sempre muito contentes, porque gostamos de fazer coisas e evoluir, e agradecemos também a muitas empresas, acima de tudo à Ninco, todos estes desafios que nos têm lançado ao longo destes anos e que nos têm permitido evoluir imenso nestas áreas, e esperamos que os nossos produtos tenham sido úteis. Só para terminar, gostava de falar um bocadinho do novo produto que estamos a lançar e que já em tempos tínhamos com a Ninco, que é o Mind Sales, e que poderá permitir, a nível online hoje em dia, que haja uma customização extrema do produto de calçado, feito em website, em loja, em que se pode introduzir, por exemplo, no caso dos diabéticos, os dados médicos que se têm para se fazer o sapato à medida para esse cliente, e depois imediatamente as encomendas caem diretamente na Ninco ou noutra empresa qualquer e vão imediatamente para corte. Portanto, estamos aqui a desenvolver sempre coisas e estamos abertos a desenvolver mais coisas, e acho que é dessa parte que a Mind gostaria de estar aqui a mostrar. Está bem? E obrigado a todos.
Obrigada, Pedro. Passávamos então ao testemunho da Ninco. Ora, muito boa tarde a todos, espero que todos se encontrem bem. Basicamente eu vou, nem de propósito, tentar fazer um match de tudo o que os colegas entretanto falaram neste webinar. Ninco é uma empresa que está no mercado há mais de 100 anos a desenvolver uma vasta gama de soluções em calçado ortopédico. Portanto, produz maioritariamente para países da Europa Central, em modelo B2B, com clínicas, ortopedias, hospitais, entre outros. Portanto, as soluções que nós tentamos criar são soluções que visam sempre melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, quem realmente precisa de um calçado especial, aliado também ao fator moda. O calçado ortopédico já não é como antigamente, aquele calçado pesado, preto, castanho, azul, não é? O cacho que todos nós usamos, basicamente. Nós temos sempre a necessidade de fazer com que as pessoas que realmente precisam de correção, que precisam de algum tipo de autonomia no seu dia-a-dia, porque infelizmente não têm, digamos, os pés normais, têm alguma deformidade por algum motivo, nós tentamos sempre encontrar uma solução para que elas tenham melhor qualidade de vida, sintam-se confortáveis e, acima de tudo, sintam-se também que a autoestima não está em casa. Portanto, podem andar perfeitamente na rua com um sapato dito normal, um modelo dito normal e assim, e completamente, desculpem, ajustado ao seu pé. Para uma das nossas gamas que nós temos para solucionar certas e determinadas coisas, como por exemplo a necessidade de um pé diabético ter um calçado especial, a necessidade de usar uma palmilha personalizada por algum motivo, por fazer alguma descarga em alguma zona de hiperpressão, portanto nós temos então como solução o nosso Toque Shoes. Esse Toque Shoes é uma coleção pronta para aquisição de entrega imediata, portanto foram desenvolvidas formas especiais para estes sapatos, no qual, em termos de volume e em termos de formato da biqueira, portanto têm volume extra. Além desse volume extra só para o pé, também tem um espaço extra por todo, no qual é colocada uma palmilha personalizada. Conforme disse, pode ser necessário para fazer alguma descarga a nível de algum metatarso ou mesmo a nível do arco plantar, portanto este sapato dá perfeitamente para colocar essa palmilha. Muitas das pessoas têm necessidade para usar essa palmilha, por vezes quando não têm sapato adequado, com o tamanho acima, compram um modelo de que não gostam, portanto isso também não irá ser benéfico para a pessoa que o vai usar, porque o sapato vai sempre chinelar, nunca vai estar o sapato completamente adaptado ao seu pé. O nosso Toque Shoes tem pele extensível, forro diabético, eu já vou então mostrar-vos como é que funciona a nossa pele extensível. O interior do sapato apresenta o mínimo de costuras possíveis para evitar então as zonas de fricção e qualquer tipo de pressão que possa fazer então no pé. Apresenta a sola leve e macia, também amortecedora e, como disse inicialmente, é especialmente desenvolvida para pés diabéticos. Portanto, então, como referi, a pele extensível foi desenvolvida e patenteada pela Ninco. Esta pele é extensível em 70% em largura e 30% em comprimento, portanto, conforme podem ver no vídeo em anexo, ela basicamente é uma pele que se vai moldar ao pé. Neste caso não é o nosso pé, não é o pé do paciente que se vai moldar e fazer aquela joanete que nós temos na pele do sapato que vai comprar. Esta é uma pele que se adapta anatomicamente e perfeitamente ao pé, dando então o máximo de conforto do que os nossos pacientes necessitam. Relativamente ao forro diabético, é um forro macio e acolchoado, portanto este forro tem então um tratamento com íons de prata para que adquira as características antibacterianas. Isto vai fazer com que evite a proliferação das mesmas dentro do calçado, principalmente sendo um calçado que é usado diariamente, vai reduzir a sensação de transpiração, uma vez que absorve a transpiração do pé, reduzindo também assim os odores que de aí advêm.
Este tipo de calçado é usado por pessoas sem grandes alterações a nível do pé, mas que necessitam de algum conforto, precisam de algum tipo de correção, de descarga, mas também existem pessoas que mesmo assim não conseguem usar um sapato normal. Nesses casos, e em casos mais específicos e casos que, por exemplo, tiveram uma amputação do pé por algum motivo, por diabetes, por doenças congénitas, nós temos então uma outra opção, que é o nosso ortopédico feito por medida. Portanto, nestes casos aqui, vamos fazer uma forma de acordo com o molde que o nosso cliente faz ao paciente, com todas as medidas que a diz respeito. Depois disso, terá que ser feito um suplemento, uma palmilha personalizada, que é completamente ajustado a esta forma, que será então réplica do nosso pé, com as necessidades de correção ou compensação. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma perna mais curta do que a outra, pode-se perfeitamente fazer esse tipo de compensação no interior do calçado. Portanto, este modelo vai ser feito totalmente à medida do pé do nosso paciente e vai ser um modelo que é escolhido por ele ao gosto dele. Portanto, eu deixo-vos aqui 2 exemplos. À direita podem realmente ver um pé muito pequenino e um pé assim um bocadinho grande, não é verdade? Portanto, isto provavelmente a pessoa pode ter algum tipo de problemas a nível de edema, a nível de elefantíase, portanto, e nós conseguimos fazer um sapato completamente ajustado e então posso também dizer que na parte da biqueira temos o pé stretch. À esquerda já é um caso um bocadinho mais complicado, em que a pessoa, o pé direito, tem o pé completamente virado para trás. Portanto, e neste caso, aqui só conseguem ver o pé direito, o lado de fora e o lado de dentro. Neste caso, o que é que foi feito? Foi feito um pé falso, portanto, digamos assim, quem vê frente não diz que a pessoa tem esta deformidade e ao mesmo tempo também foi feita a compensação de que o nosso paciente precisava. Portanto, desta forma conseguimos dar realmente uma qualidade de vida completamente diferente aos nossos pacientes. Todo este calçado é tudo feito manualmente, desde as formas ao calçado em si. Portanto, a forma é feita manualmente, suplemento, a modelação, corte, costura, montagem, tudo é feito muito manualmente. E nós cada vez mais sentimos a necessidade de tornar este trabalho um pouco mais digital. Portanto, em termos de formas, usamos um programa em que nós conseguimos modelar a forma em CAD, portanto, nós recebemos o scan do pé do nosso paciente, portanto, aqui provavelmente temos um paciente que é diabético, apresenta uma deformidade a nível do arco longitudinal interno, também tem o primeiro dedo em hiperextensão, portanto, precisamos aqui de um cuidado especial. Neste caso, vamos fazer a forma completamente moldada ao pé, vamos dar um espaço extra na zona da deformidade para que depois o suplemento possa então fazer uma descarga nessa zona para não causar qualquer feridas. A altura da caixa também, portanto, terá que ser um pouco mais alta para evitar qualquer tipo de fricção, evitando assim algumas feridas e úlceras. Depois da nossa forma estar feita, que é cópia, basicamente, do nosso pé, vamos então também, através do CAD, podermos fazer o suplemento. Todo este também vai ficar moldado ao pé, com a descarga de que este necessita, principalmente a zona da proeminência óssea, ok? E tem ali algum reforço na lateral. Tudo isto, portanto, é feito com indicações dos nossos clientes, realmente sabe o que é que o nosso paciente precisa. Depois disto feito, podemos então já fazer o nosso calçado final. Poderá ir para o paciente experimentar um sapato teste, mas poderemos também já passar para a parte da modelação. A parte da modelação também, como já referi, é feita completamente manual. Mas nós então precisamos realmente de ajuda para fazer toda essa modelação e conforme foi referido também já pelo Pedro, com a ajuda da Mind, decidimos adquirir também um scan 3D em que faz o scan da textura da nossa forma, portanto isto é uma forma que nos é enviada pelo cliente. Nessa forma ele marca a entrada do sapato, o espelho, pode já nessa forma também desenhar o modelo que pretende fazer e através deste scan conseguimos fazer a digitalização daquilo que nós pretendemos. Portanto,
Aqui temos a digitalização da nossa forma, com as marcas da entrada, as marcas do espelho. Portanto, conseguimos ver exatamente todos os pormenores. Depois, então, da nossa forma digitalizada, passamos então para modelação, para com isto podermos planificar a nossa forma, portanto, passá-la para 2D, para fazer então a modelação manual, mas nos entretantos estamos também a tentar. Ok, aqui o colega está a dividir a forma. Fazer marcar então os pontos essenciais da nossa forma. Marcar os pontos essenciais da zona da frente, a linha de entrada para, por exemplo, quando é um pé diabético, ter sempre o cuidado de os remates e a linha de entrada não ficar em cima dos joanetes, mas tendo isso como uma nota para todos, a maior parte do calçado que nós fazemos. Portanto, as pregas, os remates nunca devem ficar, ou mesmo muitas sobreposições, nunca devem ficar em zonas de flexão. E pronto, aqui temos o nosso plano da nossa forma, simples, rápido e eficaz. Pequenos passos, grandes conquistas, e se tivermos um caso em que o calçado conforto, que já me referi, não é o suficiente, mas talvez o calçado ortopédico feito por medida seja uma coisa realmente muito à frente. Portanto, como temos que ter soluções, apresentar soluções para tudo, temos mais uma linha, mais uma solução, que é o MCO. O MCO é uma linha de calçado ortopédico com conceito modular. As formas também foram desenvolvidas pela Ninco. Estas formas são de criança, são formas de senhora, são formas de homem. Cada tamanho tem 4 volumetrias diferentes. Temos formas com a biqueira quadrada, com a biqueira redonda, temos formas mais estreitas atrás. Para criança também temos um vasto leque de tamanhos, de volumes. Por exemplo, se as crianças usarem um aparelho de marcha, também temos formas que são adaptadas a essas situações. Mas, no entanto, também temos a possibilidade de ajustar nas medidas ao pé do paciente através da escolha dos módulos disponibilizados. Portanto, daí ser um conceito modular. Aqui podem ver alguns exemplos de como é a forma nua e crua e depois a forma com todos os módulos em que nós estamos a disponibilizar. Só a título de curiosidade, como é que isto funciona. Portanto, temos as medidas do pé, temos a forma que se ajusta e, no entretanto, podemos pôr módulos que realmente fique completamente ajustado ao pé. Neste caso, temos uma deformidade a nível do calcanhar, para que depois o sapato não faça ali qualquer tipo de pressão, podemos pôr ali o módulo para que, então, causamos ali uma caixa e haja ali não haja, portanto, quando há joanetes, colocamos um módulo de joanetes e, nestes casos, o aconselhável também é usar a pele extensível, portanto. A quantidade de módulos cresce, a procura cresce e cresce também a vontade e a necessidade de procurar novas tecnologias que nos ajudem neste novo desafio, portanto, porque isto é tudo manual, é tudo feito peça a peça, é tudo feito sempre par a par e, contudo, pensamos, e por que não experimentar a impressão 3D? Portanto, deixo-vos aqui alguns exemplos daquilo que nós estamos a tentar testar. Vários tipos de materiais, vários tipos de coisas, formas, módulos, também, por exemplo, os sapatos teste. E estamos ainda no início, portanto, esperemos que isto seja realmente uma das soluções que nos ajude a cada vez dar uma resposta mais rápida e mais eficiente aos nossos clientes. A Cinderela é prova que um par de sapatos pode mudar a tua vida? Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Susana, pela sua intervenção, muito útil.
Damos como terminado aqui as intervenções dos oradores e damos então início ao espaço de discussão. Nós temos aqui algumas questões que passo a expor. Portanto, a primeira que temos é sobre como funcionam os apoios para o paciente receber este calçado. Portanto, se é feito pela Segurança Social, SNS, se há algum apoio cá em Portugal ou não, sendo que refere que lá fora, por exemplo, na Suécia e na Noruega, há de facto um apoio para os pacientes. Não sei quem poderá responder. Talvez a doutora Fátima. Sim, estão a ouvir? Sim. Eu não estou a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, tenho colegas que estão lá, eu não estou no Sistema Nacional de Saúde, mas pelo que eu sei, não há apoios para calçado ortopédico. Para ortóteses plantares personalizadas, sei que não há. Sabemos que existem alguns seguros de saúde que vão cobrindo uns plantares moldados, mas, por exemplo, estamos a falar de uma ADSE, que num plantar moldado dá 12 euros, portanto, estão a ver, portanto, é um valor irrisório. Que eu saiba, não estão a dar nenhum tipo de apoio para a compra de calçado, nem para o fabrico de ortóteses. Muito obrigada. Não sei se a doutora Susana quer dizer alguma coisa. Então, ligaste. Portanto, estamos a falar relativamente sobre as receitas e sobre os apoios que podem ter no calçado ortopédico. Portanto, nós, como trabalhamos com clínicas e hospitais, não trabalhamos diretamente com o nosso paciente, não temos muito essa noção. Mas sei que cá em Portugal, infelizmente, os nossos pacientes não têm muita ajuda relativamente ao calçado que realmente necessitam. Se tiverem, têm direito a um por ano e mesmo assim, às vezes, é preciso pedincharem muito, digamos assim, para que o possam ter. Portanto, é uma coisa que eu não consigo dar certezas nos outros lados. Mas pelo que sei, doutora Susana, efetivamente não se estão a dar apoios. Aliás, nós nem temos apoios para consultas sequer nos cuidados de saúde primários, portanto, já estamos a falar no calçado e infelizmente nem sequer muitos dos diabéticos, era aquilo que eu estava a fazer, que eu estava a dizer, o próprio ensino que deve ser feito e isso não está a ser feito atualmente no nosso país. Sim, infelizmente não. Infelizmente, principalmente as pessoas que realmente têm necessidade de calçado diabético, nesse caso não têm qualquer apoio. Eu estou-me a referir mais a calçado ortopédico, peço desculpa, não fui específica, mesmo quando calçado mesmo ortopédico feito por medida. É calçado de conforto, não tem qualquer tipo de apoio. Muito obrigada. Temos aqui uma segunda questão, que é relativamente às tecnologias, provavelmente aqui será mais direcionada à NINCO. Em termos de dificuldade na adoção de tecnologias por parte das empresas, sentem alguma dificuldade? É fácil selecionar a tecnologia, seja a nível fornecedor ou a própria tecnologia em si? Referiram que utilizam scanner 3D, impressão 3D, etc. Não sei se a Susana poderia responder. Peço desculpa, não consegui ouvir. Temos aqui uma segunda questão que provavelmente será mais direcionada à NINCO, que é relativamente à dificuldade, se é que a tem, na adoção de tecnologias. Ou seja, fizeram referência que utilizavam, por exemplo, a digitalização 3D, a impressão 3D, etc. Se tiveram alguma dificuldade na escolha, no testar antes de investir, na procura de fornecedores e mesmo a implementação depois juntamente
tendo em consideração o vosso modelo de negócio e o vosso tipo de produção atual? Sim, tivemos alguma dificuldade em encontrar primeiramente um scan que realmente respondesse às nossas necessidades, porque fazer scan das formas que demorasse imenso tempo não dava de todo muito jeito. Portanto, queríamos um scan que fosse muito rápido a fazer o scanner e que, na verdade, também conseguisse fazer o scanner da textura para que depois pudéssemos ter todos os pormenores dessa forma. Foi um bocado complicado, mas finalmente conseguimos lá chegar, encontramos o que temos atualmente. Depois, então, com a ajuda da Mind, conseguimos desenvolver o programa para fazer a planificação. E relativamente à impressão 3D, nós ainda estamos em fase de estudos. Há muita oferta no mercado, mas nem sempre é muito fácil encontrarmos aquela que realmente se adapta à nossa necessidade. Ou porque demora muito tempo a maquinar, ou porque realmente é um pouco mais dispendioso que aquilo que nós temos à procura. Nós queremos uma solução que nos satisfaça, digamos assim. Portanto, e realmente temos de estar sempre a fazer protótipos, sempre a fazer testes, até chegarmos realmente àquilo que nós queremos. Muito obrigada. Temos aqui uma terceira questão, mais direcionada a especialistas de podologia, neste caso poderá ser também a doutora Susana ou a doutora Fátima, ou ambas, que é relativamente às tecnologias, quais é que são as mais importantes na aquisição dos dados de pacientes? Ou seja, falamos aqui da questão das pressões, tem algo mais que seja importante ou que vocês olhem como o futuro? Bom, eu estou habituada a trabalhar muito com uma plataforma de pressões. Estamos agora a testar o sistema há bocado, como é que se chama? Este sistema, o de impressão 3D. Ficam muitas dúvidas, ainda tenho muitas dúvidas, eu é que tenho, não sei se outras pessoas terão. Eu, daquilo que conheço, ainda fico um bocadinho com algumas dúvidas acerca da impressão 3D e se efetivamente poderá dar resultado a uma grande, só a calçar ou a pacientes que não tenham grandes alterações a nível podal, ou se efetivamente só nos dá resposta a pacientes que na maioria até são aqueles que ainda são diabéticos, que têm patologia, por exemplo, um paciente que foi diagnosticado com diabetes e entretanto tem, por exemplo, uma limitação do primeiro raio, e esse tipo de paciente, as ortóteses plantares ou as palmilhas personalizadas na impressão 3D, creio que fazem efeito. Não estou a falar de calçado, estou a falar de ortóteses. No caso de pacientes com já ulceração ou então uma amputação, tenho ainda umas sérias dúvidas acerca disto. Tenho dúvidas porque também ainda não tenho muita experiência com isto. Pronto. No caso do sistema da plataforma de pressão, sim, efetivamente, dá-nos muita, principalmente em dinâmica, dá-nos muita informação acerca do padrão daquele paciente e acerca da estabilidade também, da antropometria, mas não é só mais uma ajuda, portanto, eu creio que só o equipamento em si não é o suficiente, não me parece de todo. Ok, muito obrigada. Temos aqui o Pedro. Pedro? Sim, só para comentar aqui o que a doutora Fátima acabou de dizer, que tem razão na parte e a doutora Susana também falou antes, na variedade de tecnologias que existem de impressão 3D, mas também na parte dos materiais. E nesse sentido, dependendo realmente de qual é a aplicação, tem que haver um bocadinho um estudo e um
e um compreender de como funciona a tecnologia, quais os materiais que existem para cada tecnologia e perceber, do ponto de vista da aplicação, como é que se pode usar. Ao contrário do que muita gente possa pensar, e depois há sempre as pessoas que acham que a impressão 3D não serve para nada, há pessoas que acham que a impressão 3D vai resolver todos os problemas, mas não, é mais uma ferramenta, é para complementar tudo aquilo que já existe e que não tem necessariamente que ser usada, como foi aqui mostrado, para produto final, pode ser apenas para ajudar na produção do produto final. E para acabar só aqui a minha intervenção, só para terem esta noção de que, em termos de novas tecnologias, de novos princípios de funcionamento, não têm existido grandes alterações nos últimos anos em termos de impressão 3D. Tem sim nas características das impressoras, mas que aqui acaba por nem ser muito relevante, mas o que é relevante realmente são os últimos desenvolvimentos que têm havido em termos de software, tanto software de tratamento de dados como depois para gerar o produto a imprimir, e desenvolvimentos nos materiais, cada vez a variedade de materiais que estão disponíveis no mercado com diferentes características, alguns deles até já regulamentados para aplicações médicas, e por isso, nesse sentido, sim, vai sempre haver aqui alguma margem para se perceber qual a melhor solução para cada empresa e o melhor produto. Obrigada, Pedro. Não sei se a doutora Fátima quer comentar alguma coisa. Sim, concordo perfeitamente com o Pedro, porque efetivamente lá está, cada caso é um caso e se nós temos aquele grupo inicial de pessoas que têm um determinado tipo de patologias, creio que a maior parte dos dispositivos que existem ajudam a fazer um melhor diagnóstico e a conseguirmos efetivamente ter um melhor resultado. No entanto, se calhar para pacientes já com comorbilidades mais acentuadas, não sei. Isto falando em as palmilhas estarem efetivamente completas, prontas. Certo? Sim, de facto, isto ainda é um caminho que está a ser percorrido e com certeza estas tecnologias não serão adequadas a todos os cenários, não é? Lá está, tem que se perceber quais são os cenários, quais são os requisitos e mesmo depois dentro das tecnologias, e quem diz tecnologias, não estamos só a falar agora de impressão 3D, não é? É sempre preciso fazer um estudo de adoção e implementação. E mesmo a nível económico e financeiro da própria empresa, o retorno no investimento inicial. Passando aqui para uma outra questão, utilizando íons de prata consegue ter um dispositivo médico de classe 1. Não sei se algum dos nossos oradores será capaz de responder a esta questão. No caso de não ser, pedia que enviasse um e-mail aos colegas responsáveis pelo apoio nesta certificação. Eu vou colocar aqui os endereços de e-mail no chat e poderão colocar a questão diretamente aos colegas. Pedro? Posso só aqui dizer que, sim, o melhor realmente será contactar tanto a Cristina como o Rui, mas aqui em algumas conversas que tenho tido com a Cristina quando estava aqui a ver esta parte da certificação, uma das coisas que ela me disse é que, não sabendo qual é a empresa, não sei qual é, mas sei que a partir de que tinha produtos que entravam na classe 1 e portanto podiam ser autodeclarados, mas eles quiseram incorporar, na altura foram nanopartículas, e a partir do momento em que incorporaram as nanopartículas, passou para a classe 2 e aí já tem que haver uma auditoria, uma validação antes do produto poder ser lançado no mercado. De qualquer das maneiras, aqui neste caso em concreto, tem que se ver realmente, e o melhor será contactar aqui os colegas, mas só para não deixar a questão totalmente no ar. Fazer aqui o enquadramento. Obrigada, Pedro. Deixei os contactos dos colegas no chat para que possam anotar e colocar a questão diretamente a eles. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queiram colocar.
Parece que não. Pronto, não havendo mais questões, passo para o encerramento deste webinar. Acho que foi muito produtivo. Ouvimos aqui vários temas dentro das tecnologias para calçado especializado e de conforto. Tivemos então o Pedro Duarte do Centro Tecnológico, que nos falou sobre as tecnologias que são utilizadas e que possivelmente serão adotadas no futuro pelas empresas. Ouvimos também a doutora Fátima, que nos falou sobre as características do pé diabético e os requisitos a nível do calçado para o pé diabético. Tivemos também o testemunho de duas empresas, da Ninco e da Mind, que nos falou das suas experiências relativamente a esta questão. Queria agradecer o vosso tempo por terem, quer aos oradores, quer aos participantes. Pedíamos que preenchessem um breve questionário sobre o webinar para efeitos de qualidade. E aproveito para divulgar os próximos webinars. Portanto, durante a próxima semana teremos já o webinar também no âmbito do FAIST, que será dedicado à capacitação das pessoas para a transição digital de sucesso. Aqui teremos vários oradores, incluindo a engenheira Rita Souto, responsável pelo Departamento de Formação do CTCP. Será também apresentado o plano de capacitação do FAIST. E de seguida teremos webinars também mais dedicados à parte da sustentabilidade e economia circular no âmbito do projeto BioSure for All. Mais uma vez queria agradecer a vossa disponibilidade e estarem neste webinar. A gravação do webinar será posteriormente disponível no nosso canal do YouTube, se quiserem rever ou partilhar com algum colega. Muito obrigada e bom trabalho.